Você está preparado para as águas de março? As chuvas tão frequentes do mês de março provocam alagamentos pela cidade e acabam inundando e carregando literalmente o seu automóvel. O que fazer então para você recuperar o veículo que você comprou com tanto esforço e diminuir o prejuízo? Marcos Camargo, do site Auto Show e Portal R7, tem essa resposta para você. Não são somente as enchentes que podem levar o seu carro. Cuidado também com a bandidagem. Será que o carro que você escolheu para colocar na garagem da sua casa tem também a preferência dos bandidos? Para você saber se a sua escolha está na lista dos automóveis mais roubados, o Máquinas na Pan fez uma pesquisa junto a seguradoras com números e estatísticas que podem te ajudar a proteger o seu patrimônio de 4 rodas. Você quer uma aula sobre o funcionamento da suspensão do seu carro? O craque da Mecânica Online, Tarcísio Dias, dá dicas bem legais sobre os cuidados com o seu veículo e também sobre o funcionamento da suspensão automotiva. Com muito bom humor e a irreverência que lhe é peculiar, João Anacleto, do canal A Roda, testa hoje o BYD 100% elétrico e o OnePlus. Eu sou Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir o nosso programa também pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit, aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um alerta. Daqui a uma semana enfrentaremos as águas de março e, junto com a chegada das chuvas, uma preocupação: alagamentos. O seu carro pode ir por água abaixo. O que fazer então para recuperar o carro que ficou debaixo d'água e evitar que o prejuízo seja ainda maior? O jornalista Marcos Camargo, do Portal R7 e site Auto Show, tem algumas dicas bem importantes para você. Olá, Alex e amigos da Jovem Pan. Olha, hoje é um dia de sol aqui em São Paulo, mas nós passamos por um verão bastante difícil, com chuvas torrenciais, temporais e muitos alagamentos. E não foi difícil a gente encontrar por aí muitos carros que se perderam na enchente. A água invadiu o motor, prejudicou totalmente aquele carro. Nessa matéria eu vou dar algumas dicas sobre o que fazer quando isso acontecer com o seu carro, dando um passo a passo do que deve ser feito e o que não deve ser feito. Olha, o primeiro passo e o mais importante de todos é que você não deve ligar o veículo depois que o carro passa por um alagamento. Porque se a água não entrou no motor, no radiador, não afetou os sistemas do carro, pode ser que quando você faça a ignição, a água entre e prejudique totalmente o seu carro, causando um dano irreversível. Então a primeira coisa é você não ligar o carro depois que ele tiver sido atingido por uma enchente. A dica número 2 é para quem tem seguro com o carro. Se você tem seguro, se o seu carro é protegido, acione o seguro, é a coisa mais importante que você deve fazer. Então se você tem uma cobertura de seguro, faça o acionamento assim que você descobrir que o seu carro foi atingido pela água. Agora, então, se você não tem seguro, você vai remover o carro daquele lugar. Não tente ligar, você vai colocar ele no guincho, vai chamar o guincho e vai levar para um mecânico da sua confiança. Agora, essa avaliação não vai ser feita logo depois que você tirou o carro dali. A avaliação ideal de um carro atingido por enchente é ali depois de 2, 3 dias, até mais, porque aí você vai deixar a água secar completamente. Se você não tentou ligar, se o carro depois de um tempo secou e funcionou normalmente, então a dica seguinte é trocar todos os fluidos do carro. Vai trocar o óleo do motor, o óleo do câmbio, fluido do radiador, filtro de óleo, de ar, de combustível. Depois da troca de todos os fluidos, é importante você avaliar o acabamento do carro, porque a água ela entra em lugares onde a gente não consegue ver. Então o ideal é você levar a um lava-rápido especializado, aqueles que desmontam tudo, os bancos, o forro, todo o acabamento do carro, exceto o painel. E as duas dicas finais, Alex, eu acho que é importante a gente sempre alertar. Se você anda bastante com o carro por aí, você conhece bem os seus caminhos. Não deixe o seu carro em um lugar que seja baixo, próximo de rios, represas, algum lugar sujeito a qualquer tipo de alagamento. Se você vai deixar no estacionamento,
veja se esse estacionamento tem seguro. Assim você evita qualquer tipo de problema em caso de chuva forte, de alagamento, que pode sim prejudicar seu carro de forma irreversível. Muita gente está procurando trocar de carro, comprar carro usado, eu conheço bem esse assunto e posso dar uma dica com certeza. Para você evitar comprar um carro que passou por enchente, que teve algum problema com alagamento, é importante sempre você exigir ou fazer um laudo cautelar. Laudo cautelar é um documento com validade jurídica, eles vão verificar toda a estrutura do carro, né, como é que tá, se está enferrujado, se já bateu, quantos donos teve, se já foi acionado o seguro, quando foi, porque de repente o carro passou por alagamento, o cliente, o dono dele anterior, acionou o seguro e abriu um sinistro para aquele carro. E isso vai constar no documento e no laudo cautelar. Então, antes de decidir pela compra de um carro usado, fazer laudo cautelar ajuda você a ter certeza de que aquele carro que você comprou não passou por nenhuma enchente, algum dano aí, às vezes irreversível, de estrutura, de acabamento do carro. Isso é super importante. Espero que essas minhas dicas tenham sido úteis para você que vai comprar um carro usado, ou então para você que foi vítima dos alagamentos tão comuns, infelizmente. Espero que essas dicas tenham ajudado você a saber o que fazer nesses casos. Então é importante não se desesperar e principalmente não ligar o carro depois que a enchente passar. Obrigado, Alex, e até mais, amigos do Máquinas na Pan. E aí, escapou das enchentes? Então ficam agora algumas dicas para você escapar também da bandidagem. Nós vamos apresentar para você um line-up dos modelos de veículos mais roubados do país e também orientações para você não virar alvo dos bandidos. Antes de revelarmos essa lista dos mais roubados, algumas informações bem importantes. 28% do crescimento nas motos e 10% nos SUVs. Esses são os números alarmantes do aumento de furtos e roubos em 2023, se compararmos com o mesmo período do ano passado. Você sabe a diferença entre furto e roubo? Quando a subtração do bem é feita sem qualquer ameaça e sem a presença da vítima, é um furto. Já no roubo, existe uma abordagem direta do criminoso à vítima para levar o seu bem. Em geral, os criminosos preferem não abordar as vítimas, com 76,4% dos casos registrados como furtos e 23,5% como roubo. No caso de SUVs, esse número se inverte. 53% das ocorrências são roubos e 47% furtos. Quando o segmento é o de hatches e sedãs, os mais procurados pela bandidagem são os que podem oferecer maior procura de peças, portanto, os mais vendidos, ou aqueles que têm maior procura, justamente pela indisponibilidade de peças no mercado, com valorização devido à escassez, alinhado com a tradicional lei da oferta e procura. Preparamos então para você uma lista com hatches e sedãs mais roubados até o momento em 2023. Líder dessa lista nada agradável, o Volkswagen Gol, seguido de perto pelo Fiat Uno e Chevrolet Onix. Na sequência, Corsa, HB20, Ford Ka, Palio e Fox. Nos SUVs, a liderança do EcoSport tem uma explicação. Por ter saído de linha e muito vendido quando ainda era produzido pela Ford, as peças ficaram mais difíceis de serem encontradas, portanto mais valorizadas e com maior procura nesse mercado negro da bandidagem. Na vice-liderança dos SUVs mais procurados, os mais vendidos e com maior procura: Jeep Renegade, Compass, Creta, HR-V da Honda, Nissan Kicks e Hyundai Tucson. As cores dos carros também fazem a diferença para os criminosos. As mais básicas, prata, preto, branco ou cinza, que são os carros mais vendidos no mercado, estão na lista principal da palheta de cores dos bandidos. Mais vendidos, maior demanda no mercado paralelo, portanto, com melhor valor do mercado negro. Por outro lado, carros com cores mais chamativas, como o vermelho, são mais fáceis de serem identificados durante a fuga e acabam perdendo o interesse pela criminalidade.
roubo com hora marcada. Isso mesmo, alguns dias da semana e determinados horários também estão no calendário oficial do Sindicato dos Ladrões. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, os horários onde ocorrem mais furtos e roubos de automóveis são no período noturno, entre 21 e 23 horas, com 21% de incidência, e entre 18 e 20 horas, com 18% dos furtos registrados. Normalmente, nesses horários, os motoristas deixam seus carros por maior tempo em locais próximos das faculdades ou próximos de bares e restaurantes. Mais tempo estacionado na rua, mais tempo e tranquilidade para levar o seu veículo. No horário do almoço, pelo mesmo motivo, entre 12 e 16 horas, com 16% dos furtos, com ocorrências nesse período. Como mesmo os bandidos precisam descansar, entre meia-noite e 5 da manhã, o menor índice de ocorrências. Já analisamos cores, modelos e horários, mas e o dia da semana também é relevante? Eu vou deixar o João Anacleto, do canal A Roda, comentar pra gente. Quinta-feira, da tarde pra noite, é o dia da semana que mais se roubam carros. Muito porque eles deixam ali ele meio que esfriando na quinta e na sexta-feira e usam no sábado e domingo, onde o policiamento é mais de boa. E também usam pra fritar no pancadão, né? Quem mora perto de periferias, que tem esses bailes funks em comunidades por aí, sabe do que eu tô falando. É só moto grande e carro acima de 200 e 300 mil na mão dos criminosos, dando rolezinho no pancadão. Quer mais? E conversando com o pessoal, os agentes de segurança, agentes públicos, e ministrando um curso de direção defensiva, descobri que se tu vê bandido, usa óculos escuros. Pois é. Ele falou que nem 10% das pessoas que passam por assaltos ou roubos à mão armada dos seus carros usam um óculos escuro. E que isso aqui intimida o bandido, porque ele nunca sabe se você está monitorando, está percebendo a ação dele antes de te roubar. Fato curiosíssimo e que se demonstrou verdadeiro pelas palavras aí do pessoal da segurança pública. A mesma tecnologia que protege o cidadão de bem pode ser útil para o inimigo. Módulos eletrônicos que gerenciam a partida dos automóveis podem ser encontrados no mercado pela bandidagem. Esse módulo é um aparelho instalado em quase todos os carros fabricados nos últimos 20 anos, que identifica o código eletrônico da chave e, geralmente, os ladrões arrombam os veículos e substituem a peça original por outra cuja chave está em poder deles. Eles arrombam o carro, colocam esse módulo e saem normalmente com o veículo sem causar qualquer alarde. Para se proteger dos assaltos, evite sair tarde à noite, especialmente às quintas-feiras. Instale equipamentos de segurança e rastreamento do seu veículo. Ao parar nos semáforos, fique atento, principalmente no período noturno, e evite permanecer dentro do carro em situações que possam deixá-lo vulnerável. Caso o seu carro tenha sido roubado, mantenha calma e acione imediatamente as autoridades. Ligue para a Polícia Militar 190 e registre um boletim de ocorrência na Polícia Civil. Comunique o roubo à Polícia Rodoviária Federal para aumentar a chance de localização caso o seu veículo seja levado para outras cidades ou estados. Comunique o furto imediatamente. Equipes especializadas em desmanche de carros podem fazer o desmonte completo de um automóvel em apenas 1 hora. Quando a ligação é feita em até 1 hora após o evento, os índices de recuperação sobem consideravelmente acima de 90%. Para finalizar, é muito importante também cuidados com os procedimentos burocráticos na hora de adquirir o seguro do seu automóvel para não ficar descoberto devido a uma possível fraude, conforme explica o presidente do Sindicato de Corretores de Seguros do Estado de São Paulo, Boris Ber. Fala pessoal, tudo bem?
Algumas dicas de coisas que você nunca deve fazer para não surgir uma fraude no seu seguro de automóvel e evitar uma não indenização. A primeira dica é nunca preencha o questionário de avaliação de risco, perfil do segurado de forma errada ou indevida. Coloque a verdade, se é você que dirige o carro, se é seu filho que dirige o carro, se tem pessoas que podem dirigir o seu carro. Um perfil mal preenchido, um questionário mal preenchido gera uma não indenização. Outra dica importante, nunca inverta a culpa para que alguém pague a sua franquia. É comum, às vezes, as pessoas, com dó do causador, falar, então vou dizer que eu que fui o culpado e você me paga a franquia. Isso também é uma coisa que não se deve fazer. A fraude sempre vai gerar uma não indenização. E, finalmente, tome sempre cuidado em levar em oficinas credenciadas, em oficinas sérias, para que ninguém aumente o prejuízo para aliviar uma franquia, não coloque lá um farol quebrado de outro carro para constar. Essas coisas nunca acabam bem. Seguro é confiança. Preencha todos os seus dados de forma correta, escolha um bom profissional, um bom corretor de seguros e você com certeza não terá problema. É realmente incrível, né? Dificuldade que o cidadão honesto tem para a compra do automóvel é enorme. E pior ainda, fica meses pagando pelo bem que adquiriu com tanto esforço. Mas para o bandido, bastam alguns segundos para que ele transforme a sua vida num pesadelo. Com seu carro em segurança, longe das enchentes e protegido contra a bandidagem, a gente vai colocar agora a mão na graxa para que você entenda melhor o funcionamento da suspensão automotiva com o craque da mecânica online, Tarcísio Dias. Fala pessoal, tudo bem? Hoje literalmente vamos falar sobre mecânica online, para que você possa conhecer a suspensão do seu veículo e a manutenção necessária para ter uma condução em segurança. A suspensão é o conjunto de peças que sustenta o veículo e tem o objetivo de amortecer as oscilações e imperfeições do asfalto, situação que você encontra em muitas ruas pelo Brasil e não é diferente aqui no Recife. E para entender mais sobre a suspensão, problemas frequentes, cuidados, riscos e custo de manutenção, a suspensão que está na maioria dos carros nacionais é a McPherson, que possui maior altura, molas helicoidais e amortecedores telescópicos. Normalmente esse tipo é usada no eixo dianteiro. Entre suas funções, a suspensão é responsável por manter o nível correto de altura do veículo, reduzir o efeito de impacto das ruas e estradas e manter o alinhamento correto do veículo. E considerando os altos preços dos automóveis, é preciso ter alguns cuidados para que a suspensão do seu carro dure mais. Ao passar por valetas e buracos, reduza sempre a velocidade. Evite frear bruscamente quando se deparar com uma valeta ou lombada, por exemplo. E um outro detalhe que muitos motoristas esquecem é que o peso do veículo também influencia na vida útil da suspensão. Quanto mais pesado o veículo, menor o tempo de vida útil dos componentes da suspensão. Falta de estabilidade, ruídos ao passar nos buracos ou mesmo ao fazer uma curva, oscilação da carroceria e pneus gastos são sintomas que a suspensão precisa de manutenção. Em casos extremos, pode inclusive acontecer vazamento de óleo do amortecedor, que não chega a escorrer no chão, mas fica visível a olho nu. E quanto tempo duram os componentes da suspensão? Normalmente os elementos sujeitos a desgaste devem ser trocados entre 40 e 50 mil quilômetros rodados, atentando sempre ao manual do fabricante e plano de revisões. Se possível, a cada 20 mil quilômetros rodados, examine os pivôs, buchas e amortecedores. Para identificar problemas, faça o alinhamento da direção também. Ainda assim, o motorista deve atentar ao uso do veículo. Se tem mais buracos ou mesmo se roda em estrada de terra, a suspensão vai necessitar de manutenção mais cedo. É comum o cliente chegar em nossa oficina reclamando de barulho na suspensão. Até mesmo com o cliente a gente dá uma volta no quarteirão para tentar identificar de onde está partindo o barulho. Geralmente vem da suspensão, daí a gente levanta o veículo e faz uma inspeção minuciosa em todos os componentes da suspensão. Amortecedor, terminal, pivô e bucha de bandeja. Identificando, fazemos a troca, finalizando com alinhamento, balanceamento para garantir a vida útil também dos pneus e daí liberamos o nosso cliente.
Os problemas mais comuns da suspensão normalmente estão relacionados com os elementos de ligação, como buchas de borrachas ressecadas ou danificadas, e em apenas um dia já é possível resolver. Rodar com o veículo com a suspensão gasta pode ser mais arriscado e caro do que você imagina. Podemos ter a quebra de outras peças importantes e o motorista pode vir a perder a direção do veículo e, em casos mais extremos, a roda pode até soltar e cair. De olho no seu bolso, cada peça tem seu preço e a variação é alta, já que o custo depende muito do valor do carro. Vale lembrar que os elementos da suspensão nunca são reparados, sempre são trocados. E na próxima semana vamos falar sobre os amortecedores. Eles trabalham em conjunto com molas, pivôs, buchas e barras de sustentação, para que os efeitos de buracos e valetas, por exemplo, sejam minimizados. Com muita tecnologia, ótimo custo-benefício e um pacotaço de novidades, as chinesas chegaram no Brasil para impactar o nosso mercado. Então, para impactar você também com muito bom humor e descontração, João Anacleto, do canal A Roda, testou para o Máquinas na Pan o 100% elétrico da BYD, o Yuan Plus. Acelera aí, João. Sim, esse aqui devia ser o BYD Song. O Guitar é o SUV médio, mais ou menos do tamanho de um Compass, que a BYD traz 100% elétrico. Ele custa R$60 mil a menos do que um Volvo XC40, com um motor só. Será que vale a pena? Uma coisa é certa, depois de andar nesse carro, eu percebi quanto o novo Honda Civic ficou caro. Ah, ficou caro. Sim, porque foi aqui que o Sr. Wolfgang deu a sua tacada de mestre. Olha só como esse capô vem caindo, vem caindo, vem caindo aqui e conseguiu projetar também um carro que não tinha tanta altura do solo. Aposto que já tem gente falando aí, João, você não falou do farol de milha lá na frente, gente. O farol é inteligente, ele faz essa função do farol de neblina também. João, você não falou dos discos de freio. Saco. Discos de freio nas 4 rodas. João, você não falou da suspensão. Independente nas 4 rodas da suspensão. Beleza? Agora vamos falar do nome. Por que o nome não está aqui atrás? Como é que eu vou descobrir que é um Yuan? E por que Yuan? Bom, Yuan significa circular. Por isso, é o nome da moeda, na verdade, da unidade de medida da moeda chinesa. Build your dreams, my friend. Construa os seus sonhos. Construa como um ciclope. Destrói a todos que ele olha. Por aqui você vai levar aproximadamente aí, na média de uma base de 7 horas para carregar naqueles carregadores de parede de 7 kW. E aqui embaixo você tem até 80 kWh de capacidade. Então, como a bateria tem 50 kWh, quer dizer, 50 kW de capacidade, você carregando a 80 kWh, você vai conseguir carregar de 0 a 100 em aproximadamente 50 minutos. Sendo que, segundo a BYD, você vai de 30% a 80% em apenas 30 minutos. Se você encontrar pela estrada algum carregador rápido, né? Você pode gostar ou não gostar, mas que tem neurônio aqui, tem. Que negócio muito louco, hein? Que negócio bem feito e bem desenhado, hein? E materiais de extremo bom gosto. As cores pode ser que não precisavam ser assim, né? Mas, de resto, bom, na voltinha, você sabe, o carro ligado, silêncio soberano e absoluto. E esse carro tem coisas que misturam as características de um hatch médio com a de um SUV. E o SUV, como você bem sabe, a altura do assoalho até o teto. Não dá para dizer que isso não seja uma postura e uma carroceria de um SUV. Mas ele tem uma suspensãozinha um pouquinho mais firme. Porque não é dura, ela é firme mesmo. O carro também tem um bom isolamento acústico, apesar de quando você dá pé assim, ó. Dessa vez não fez. Mas geralmente você acaba ouvindo um pouco o barulho dos pneus. O barulho do vento, assim, aquela coisa do ar muito forte, não tem não. Isso também é fruto de Wolfgang. Muito bem, Wolfgang! Você conseguiu com que ele rasgasse o ar com uma certa maestria, com esse coeficiente aerodinâmico de 0,29 que você tão bem desenhou. Muito equilibrado na hora de dirigir, de fazer curvas, de andar um pouquinho mais
agressivo. Não rápido, agressivo. E também bem seguro, né? Um carro bem apoiado, as rodas de aro 18, poderiam ser até de 19, pelo tamanho da caixa de roda ali, e também pelo porte do carro, pela postura do carro. Acho que poderiam ser de aro 19, mas essas com aro 18 ficaram bem bonitas e rodando elas são bem bonitas, ó. Lembram até as rodas do Kia Sportage, mais uma vez vou repetir sobre o Kia Sportage, que é uma das minhas referências em desempenho. E gente que tá querendo entrar de cabeça nessa parada de, eu quero um carro elétrico e confortável pro meu dia a dia. Eu acho que esse carro se encaixa perfeitamente. Tudo bem, não vai ter um status de um Volvo? Lógico que não. No primeiro trecho que eu andei com ele, de aproximadamente 62 km, 61 km, que foi fazer os afazeres do dia e entender como é que funciona essa autonomia. Rodei 61 km e o marcador do odômetro, marcando 61 km a mais, obviamente, mas o marcador do alcance baixou 63 km. Acho que se não fosse o ar-condicionado ligado o tempo todo, porque está muito quente nessa época do ano aqui em São Paulo, ele teria empatado o que mostrou no odômetro com o que o alcance sugere de acordo com o que eu tenho de carga na bateria. Isso é mais uma vantagem que eu acho preponderante para um carro elétrico ser minimamente reconhecido como algo que pode entrar na sua vida. Vamos parar para pensar? 250 mil, 500 elétrico. 220 mil, o E208, que tem 136 cavalos. Vamos lá, Mini Cooper, 247 mil. O Renault Zoe, 240 mil. E aqui, com 270 mil, você tem um carro com porta-malas ok, o interior ok, de espaço, uns negócios muito loucos lá dentro, uma gastança de neurônios em design. Seu Wolfgang, tô ligado naquele painel, seu Wolfgang. Esses alemães. Mas de toda forma é um carro também muito confortável, bom de curva, legal de andar na cidade e também bom de andar na estrada, apesar da velocidade limitada em 150 km por hora. Seu Wolfgang, isso o senhor não viu? O senhor não andou na Autobahn? Mas tudo bem, a maioria dos carros elétricos tem uma certa limitação de velocidade, sim, não é uma exclusividade do BYD aqui. Bom, de toda forma eu só tenho uma coisa para encerrar esse vídeo. O BYD Yuan tá tão valorizado quanto a moeda chinesa. E sinceramente, por esse preço, eu não tinha andado ainda em nada igual. Para mim, nesse valor, você deveria comprar o BYD Yuan. É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Realização Jovem Pan News.